Boa noite, fraternidade. Boa noite, amigos. Boa noite, casa querida do meu coração. Enfim, chegamos então ao último mês do ano e começando, passou rápido, pessoal. Né? Quantas coisas pudemos realizar, quantas coisas bonitas pudemos fazer, quantas conversas edificantes pudemos ter, quantas transformações, quantas experiências. Que coisa linda, né? Que é uma vida vivida quando a gente decide aprender o caminho do bem, né? Que nós somos aprendizes do Evangelho. Quantos anos cabem numa vida? Quantas experiências cabem num ano? Né? De quantos dias são feitos cada ano e quantas experiências cabem em cada dia? Se a gente pensar, são sempre 365 novas oportunidades que se abrem, né? E vamos viver sempre aproveitando esses dias aí nos dons do Cristo. Esse é o tema da nossa reflexão dessa noite, que está aqui na obra Fonte Viva, meu livro velhinho. A casa me convidou a falar sobre esse tema hoje. E eu fiquei muito grato, feliz de falar sobre o capítulo 25 de Fonte Viva nos dons do Cristo nesse mês de dezembro, pessoal. Porque esse mês de dezembro é muito especial, que é o mês de Natal, é quando rememoramos a descida linda e gloriosa do nosso Cristo Jesus à Terra, somente por amor a nós, a mim, a você, né? Desce das mais altas esferas. Lá em Antologia Mediúnica do Natal, Emmanuel nos fala e vem. Vem para cear conosco, para estar conosco, para caminhar conosco, para nos ensinar, em sendo Ele o caminho, a verdade e a vida, como podemos caminhar os caminhos de Deus para nós, os caminhos de bênção para nós, os caminhos do amor para nós, né? Então, dezembro é sempre um mês muito especial, sentimos a atmosfera psíquica da Terra modificar-se, né? É sutil a mudança. Quanto mais a gente se aproxima da data, mais percebemos isso na nossa intimidade. Abra os canais para você sentir também. E sabe, pessoal, a gente precisa lembrar que não é não, tá? Não é não por causa das luzes do shopping, não é não por causa do símbolo comercial do Natal, não é por isso. É porque Jesus vem para pertinho da gente em dezembro. Vem para mais perto da gente em dezembro. Vem para mais perto da gente somente porque nós o chamamos, né? Porque Jesus aguarda, como tem lá no Evangelho de João, eis que estou à porta e bato. E se tu abres, sei contigo. Então, nessa época, como nós nos lembramos mais dele, né? Fazemos até uma manifestação simbólica, consoante Francisco de Assis fez na Terra e a gente aprendeu com ele, fazemos um presépiozinho, né? Uma manjedoura, para lembrar de Jesus, mas o que importa mesmo é a nossa memória, não é o que está fora, não é uma estrutura material, mas porque nós lembramos mais dele, o Mestre então se aproxima mais de nós. E é por isso que a gente sente então um clima todo especial. É porque o Mestre vem. Então esse é um momento muito adequado para a gente refletir, conforme Emmanuel nos fala aqui na lição, sobre os dons do Cristo em nós. E quais seriam, pessoal, os dons do Cristo em nós? Emmanuel nos ensina aqui de maneira linda, na lição, resgatando Paulo aos Efésios, que quando Paulo fala que a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida dos dons do Cristo. Paulo fala assim, da graça, sendo a nossa capacidade de autorrealização benemérita na Terra, né? E que ela é consoante o dom do Cristo em nós que a gente já consegue manifestar. Quais seriam os dons do Cristo? Todos os dons lindos, virtuosos da Terra são dons do Cristo em nós. Porque Jesus, que é o nosso sublime modelo, concentra todas as virtudes em si. Por isso que ele é o nosso excelso modelo, o nosso divino modelo. Porque Jesus é para nós o modelo de compaixão, de misericórdia, o modelo de caridade, que é o amor em ação. Jesus é para nós o modelo de generosidade, de virtude, de todas as virtudes. Então, Jesus é o paradigma excelso para nós. Então, todas as vezes que nós, as criaturas erráticas da Terra, errantes da Terra, né, equivocadas de todas as eras, conseguimos avançar um pouco a partir do locus onde estagiamos tantas vezes equivocados e conseguimos avançar um tanto mais espiritualmente falando e, enfim, manifestamos uma virtude, que
que são tantas na Terra, né? Lindas, para que alcancemos a generosidade, a beneficência, a amorosidade, a caridade, o beneplácito no falar, sentir, ouvir, acalentar, acolher, no não julgar, né? São todas posturas virtuosas. São tantas, né? A capacidade da partilha, que nos demonstra a compreensão de que nós somos espíritos, é isso que somos, e, portanto, a matéria que nos chega emprestada por Deus. Essa capacidade de partilhar, de distribuir, de compartilhar, é um avanço virtuoso no coração da criatura humana. Quando conseguimos avançar em tantas virtudes, né? Podemos compreender que estamos deixando aflorar em nós os dons do Cristo. Essa é a lição linda de Emmanuel aqui para nós, né? Que os dons do Cristo, eles existem em nós como sementes, porque vem de Deus para nós. Jesus, o paradigma divinal, manifesta para nós todas as virtudes celestiais, né? Mas as virtudes, elas estão em nós adormecidas, como sementes. E brotarão na medida em que dermos, Emmanuel nos ensina aqui, oportunidade para que essas virtudes se manifestem. É daí que a gente aprende, aí já aprendendo com vocês numa reflexão, que a gente costuma repetir assim na Casa Espírita, que se o amor não ensina, a dor vem. Por quê? Porque essas sementes estão em nós. As sementes da generosidade, da benevolência, da caridade, da paciência, uma virtude linda, né? Da esperança, da fé, virtudes maravilhosas, né? E elas estão todas em nós. E se a gente não se esforça para manifestar esses dons, que são o Emmanuel chama aqui dos dons do Cristo, e que são naturais a nós porque provém de Deus, e nós fomos originados das mãos divinais, ou seja, trazemos um DNA que é divinal em nós, com todas as virtudes. Se nós não, de modo próprio, volitivamente, não jogamos luz em nós para que se manifestem as virtudes, as experiências dolorosas nos farão nos sensibilizar para isso. Por isso que os Espíritos falam, né? André Luiz especialmente nos leciona isso, que a dor, ela chega para nos despertar na Terra. Caso contrário, permaneceríamos dormindo, seremos os que dormem, né? Se não é uma escolha da alma caminhar para os caminhos da luz, do bem, da renovação íntima, para que os seus dons floresçam, a dor virá, como aquela mó que vai arrotear o terreno árido, endurecido dos nossos sentimentos, do nosso coração, para que nos sensibilizemos e percebamos que a dor que lateja em nós, lateja no outro, e que nós podemos, por tudo que já sabemos, aprendemos, ser agentes de transformação, não somente do nosso cenário, mas do pequeno jardim da providência divina nos matricula. Por isso, um presente que podemos nos dar nesse Natal, fraternidade, é deixarmos brilhar a nossa luz na fala de Jesus. A fala do Mestre, quando ele nos convida a deixarmos brilhar a nossa luz, é explicada por Emmanuel de maneira clara aqui, quando ele nos convida a deixarmos vir à tona os dons do Cristo que existem em nós, né? Para isso é necessário que esforcemos-nos nas nossas atitudes, de passar a olhar a vida com os olhos do Cristo, com os olhos do amor, né? Da paz, da mansidão, da plena lealdade aos desígnios divinos, né? Da obediência à vontade de Deus, que lateja na nossa consciência. Basta que a gente perscrute o ímã da nossa alma, que a gente vai descobrir qual é a vontade de Deus para nós. Então, deixarmos manifestar os dons de Deus vai exigir de nós essa transformação que é linda, que é operosa e boa, e que vai nos levar para aquele status, em algum momento, lá na frente, de ser um homem de primeira classe, um ser humano de primeira classe, a que André Luiz nos convida, né? Nesse ensejo é que Francisco de Assis, essa alma maravilhosa e linda, que elaborou na Terra em nome de Jesus, né? Quando o Mestre o convida a reconstruir a igreja, ele compreende que era a igreja que estava no coração da criatura, faz então na oração da paz, pedindo para ser instrumento da paz do Cristo, né? Que as mãos dele pudessem ser as mãos do Cristo na Terra, né? Construindo a paz. Esse é o
lugar daquele servidor fiel que decide deixar florescer de si mesmo os dons de Jesus, né? O trabalho para nós, fraternidade, é árduo, porque estivemos durante muitas vidas estagiando em locos de leniência moral. Mas agora, meu Deus do céu, por tudo que já sabemos, cremos, acima de crer, né? Saber. Por tudo que já sabemos, entendemos e compreendemos, é tempo de caminharmos na direção dessa pessoa aí, né? Que um dia lá na frente, no futuro que nos aguarda, dos milênios que virão, um dia poderá repetir Paulo de Tarso. Quando ele disse, né? Já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. O Paulo, mesmo que escreve aqui aos Efésios, um trechinho que é comentado por Emmanuel, é o que diz isso, né? Que chegava um momento em que ele tinha permitido-se florescer nos dons do Cristo de tal forma que ele já era as mãos de Jesus na terra, né? Que ele se permitia ser um instrumento cada vez mais afinado do Mestre e Senhor na terra. Que momento lindo, né? Esse em que a criatura, pessoal, se percebe, enfim, então, como instrumento nas mãos do emissário divinal, que é o Cristo de Deus. Nesse processo, pessoal, de permitirmos-nos deixar florescer de nós os dons do Cristo, vamos rememorar uma fábula antiga, hindu, que diz de um homem que chega estava num momento difícil da vida dele, sem saber o que fazer, como agir para o bem, ele queria, e ele chega num rio assim, em que um canoeiro fazia a travessia. E aí ele entra e vê aquele homem em paz, fazendo o trabalho dele, e aí ele pergunta para o homem assim, se ele tinha alguma dúvida sobre qual era a missão dele na terra, o que ele deveria fazer. E o homem olha para ele, o barqueiro, canoeiro não, o barqueiro, olha para ele assim, com muita tranquilidade e mostra os 2 remos com os quais ele laborava todos os dias. Um dos remos estava gravado assim na madeira, trabalhar, e no outro, não abrir mão da fé. Essa é uma receita infalível para nós. É trabalhar. Para que possa florescer em nós os dons do Cristo, é necessário trabalho. É no trabalho que os Espíritos quase nos carregam no colo, para que a gente dê certo, para que os nossos mínimos talentos floresçam, para que as nossas mais diminutas capacidades encontrem um lugar de florescer na Terra. É preciso fazer. Vai servir a sopa, vai dar um abraço, vai escutar. O mundo precisa muito da escuta caridosa, silenciosa, operosa e honesta. Vá oferecer a sopa, vá levar o medicamento, vá falar em nome de Jesus, vai evangelizar, vai viver acima de tudo daquilo que você já sabe. Essa forma de, a pouco e pouco, ir deixando florescer de nós os dons de Jesus. Vamos ao trabalho sem abrir mão da fé, porque é preciso, ao reconhecermos a nossa plena incompetência, fraternidade, muitas vezes, para viver daquilo que a gente já sabe, para falar daquilo que a gente acredita, para concretizar algo de bom e de belo na Terra, ao reconhecermos a nossa mais absurda incompetência muitas vezes, é preciso que lembremos sempre do Evangelho, quando os Espíritos nos falam que a fé é humana e que é divina. A fé humana é essa, do que sabe, que trabalha para aperfeiçoar os seus dons, para afinar o instrumento, para qualificar-se. Essa é a fé humana. E a fé divina é aquela que jorra do alto para nós e que sabemos existir porque somos filhos de Deus e porque Deus nos ama e que vai nos sustentar por meio dos trabalhadores dele na terra. Façamos assim, deixarmos florescer de nós, por nós, a bem de nós mesmos, como diz Emmanuel, os dons do Cristo, significa cada vez mais deixarmos vir à tona o ser humano melhorado, aperfeiçoado, que já podemos manifestar, digno de uma era nova, de um mundo regenerado que tarda, porque tardamos nós, nas nossas próprias renovações, um ser humano mais digno da era do Espírito, porque espiritualizado, porque enfim compreendeu que Espírito é o que somos. Que não somos não matéria, estamos aqui imersos num escafandro físico, mas nós somos seres espirituais. Viemos do país das estrelas, vamos voltar para o país das estrelas. Estamos nesse momento aqui, vivendo mais uma experiência, mais uma. E com quanto dure bastante, se Deus quiser durará, é 1 minuto.
na caminhada do Espírito. 100 anos, nos diz André Luiz, é 1 minuto. Na sua caminhada multimilenária que se abre como presente de Deus para nós na direção da eternidade. Trabalhemos para um dia podermos repetir Paulo. Que coisa linda, né? A eternidade, que dia lindo que vai ser esse. Quando nós pudermos também abrir os braços e falar, já não sou eu mais quem vive. É o Cristo que aqui vive. Até lá, trabalhar, ter fé, trabalhar. E depois desse dia seguiremos cada vez mais tendo fé e trabalhando. Contar para vocês uma história que está lá no livro Pai Nosso, de Meimei, psicografia do nosso Chico, e que conta, né? Como que a gente consegue manifestar os dons do Cristo? Como que a gente começa, né, fraternidade? Porque, como dizem nossos irmãos hindus, para subir o Monte Fuji, aquele monte bonito que tem lá no Japão, que é até objeto de cartões postais, né? Que tem uma neve no pico dele. É necessário dar o primeiro passo. Um passo, depois o outro. Sempre um passo. Manter sempre em movimento, né? Para irmos cada vez mais manifestando o nosso lado bom. Então, para nós, que despertamos agora para as verdades lindas e beatíficas do Evangelho de Nosso Senhor, que somos crianças espirituais, por onde começar? Como começar? Eis a pergunta, né? Para nós que somos crianças espirituais, consoante falou-nos certa feita Eurico Passanufo. Somos crianças espirituais, esse insigne trabalhador de Jesus nos ensinou, porque somente ontem e hoje chega-nos ao entendimento e às portas do coração as luzes e bênçãos redentoras, renovadoras e salvadoras de nós mesmos, do Evangelho de Nosso Senhor. Então, para nós que somos, como falei no começo, aprendizes do Evangelho de Nosso Senhor, por onde começar a manifestarmos os dons do Cristo? E ele nos conta a história lá em Pai Nosso. Conta-nos que Jesus seguia para a cidade de Jerusalém, né? E adentra naquele domingo de Ramos, na cidade sagrada de Jerusalém. Ele ia para aqueles festejos da Páscoa, mas acabou tendo lá a condenação farisaica, né? A condenação mais infeliz da história da humanidade. Jesus entra na cidade sagrada de Jerusalém e na hora que ele entra sentado num burrico, com o som das profecias dos antigos, né, do Velho Testamento, ele entra na cidade sagrada montado num burrico, com tranquilidade. Mas quando ele entra, as pessoas começam a jogar, né, flores no caminho, na estrada, e ramos, daí que vem a frase, a alcunha de Domingo de Ramos. Começam a jogar ramos na estrada e a gritar, louvado seja Nosso Senhor, viva o Rei, viva o Rei. Meimei conta que Jesus olha para aquilo tudo com os olhos melancólicos. Porque o mestre sabia que o nosso entendimento era parco, raso, pouco. Não tínhamos entendido absolutamente nada até aquele momento acerca do Evangelho, né? Não tínhamos entendido, assim mesmo, né? Porque nós somos a mesma humanidade, a eternidade que encarna e reencarna, encarna e reencarna. Parece-nos, às vezes, muito simples falar, os judeus crucificaram Jesus. Nós somos a mesma humanidade, recalcitrante diante do que deve fazer, reincidente nos equívocos morais, mas hoje é tempo de renovarmos os nossos passos, o rumo e o prumo na direção de um ser humano melhorado. Jesus, por isso, mantinha os olhos melancólicos, apesar das pessoas jogarem ali flores no caminho, né? E naquele momento, então, se aproxima dele uma menina. Vem uma menininha correndo e chega pertinho dele e fala, Senhor, como faço para entrar no reino dos céus? Eu quero ir para o reino dos céus. É uma mocinha, bem jovenzinha, assim, fosse uma pré-adolescente. E aí Jesus olha para ela, conforme o Meimei nos fala, e diz assim, queres mesmo, filha, entrar no reino dos céus? E aí, ser bem-vinda no reino dos céus? E aí ela, eu quero, Senhor, tudo que eu mais quero, eu quero. E ele fala assim para ela, então, filha, vai lá e pega um pouquinho de água e traz para o burrico, porque ele está com muita sede. A menina, então, não compreende muito bem aquele convite inusitado para o trabalho, mas vai correndo e volta, traz numa cumbuquinha um pouquinho de água e serve para o burrico. Naquele momento, Jesus olha para ela com os olhos do amor, vamos na nossa caminhada para conquistar em nós os dons do Cristo, aprender dele mesmo a olhar para todas as pessoas com os olhos do amor. E aí, a partir daquele ato, ela compreende que ela só conquistaria o reino dos céus, que na verdade, a fraternidade, já entendemos, está dentro de nós. A partir de um esforço diuturno, inalienável, inarredável, de trabalhar, de servir amorosamente. E quando ela serve ali a água para o bichinho descedente, ela está fazendo o esforço do trabalho, o esforço amoroso
de reconhecer a necessidade do outro, que também em algum momento será dela. E aí, nessa autoridade amorosa, vamos a pouco e pouco externalizando os dons do Cristo. E Jesus leciona em todos os instantes. Esse é o caminho para nós. Não há caminho para externarmos os dons do Cristo, Emmanuel diz naquela lição, que estão latentes em nós, que não por meio do trabalho. Trabalho bom, desinteressado, o trabalho que é capaz de renunciar, o trabalho em plena abnegação, que não quer os louros para si, que não quer aparecer, que não almeja luzes, nem reconhecimento nenhum da terra. Porque quaisquer reconhecimentos terrenos na eternidade são sempre passadiços, são sempre, Emmanuel usa a expressão aqui, fogos fatos. Ou seja, fogo fato é aquele fogo que explode na terra por alguma combustão de um elemento fóssil natural, mas que logo apaga. E aí ele fala que qualquer reconhecimento na terra é um fogo fato. Aprendermos a manifestar os dons do Cristo em nós significa, em uma palavra, aprendermos a servir. Episódio emblemático que nos leciona de maneira inesquecível para nossas almas imortais como manifestar os dons do Cristo na terra foi lecionado por ele mesmo para nós, por meio da atuação dele de frente aos discípulos. E assim o Mestre age para que, por meio da transcrição da Boa Nova, o ensinamento chegasse até agora, até os dias de hoje, até esses primeiros momentos do terceiro milênio, e à frente, e enfim, aprendêssemos, né? Os trânsitos que sempre fomos na lição. Naquele dia, os discípulos discutiam, aqueles dias prévios à crucificação de Jesus, os discípulos discutiam quem seria o maior, como que eles iam fazer para levar o evangelho, estavam encantados com a Boa Nova do Cristo. Em verdade, não havia entendido ainda em profundidade o esforço que lhe seria requisitado para semear em terra árida os primeiros anos do cristianismo após a crucificação do Nosso Senhor. Mas logo eles compreenderam almas de escola e seguiram luminosos na tarefa, vencedores na tarefa, combatendo o bom combate, como disse Paulo, né? Naquele dia, então, os discípulos, na presença de Jesus, à mesa, discutiam como iam falar. Humberto Campos, mentor de nossa casa, é que nos narra com detalhes a eternidade lá em Boa Nova, esse momento, para aprendermos como manifestar os dons do Cristo no dia a dia, em nossa vida. Os discípulos discutiam com amor, com amorosidade, mas discutiam como eles iam fazer, para onde eles iriam, como seria, o que seria o maior divulgador, o maior expositor, o que seria o maior trabalhador, o que conseguiria arrebanhar multidões. Ainda discutiam ali, pareciam crianças felizes. Humberto de Campos nos fala. Mas Jesus olha para eles e compreende que eles precisavam ir um tanto mais profundamente na lição. E enquanto eles discutiam como eles iam fazer para divulgar, Jesus calmamente pega uma bacia, um linho branco e começa a limpar os pés dos discípulos. E aí os discípulos não entendem. Pedro até em algum momento não queria que ele fizesse. Jesus fala que ele deixasse que ele fizesse para ter parte com ele. Ou seja, aceitasse a doação de amor que o mestre fazia naquele momento para aqueles que eram os amigos dele. Porque nós também somos amigos de Jesus, ele que chama, né? É lindo isso. Jesus doa-se a nós em renúncia e abnegação desde sempre. Esse é um dom do Cristo que precisamos aprender com ele. E Jesus passa então a limpar os pés dos apóstolos e aí ele explica para eles que aquele que quisesse ser o maior na terra, servisse aos demais. Aprender os dons do Cristo significa tornar-se um servidor do Cristo na terra e paternidade. Essa é a melhor definição, a mais perfeita. Não foi assim que aconteceu? Depois da crucificação, no episódio do Pentecostes, aquele episódio simbólico, que na verdade é mediúnico, quando as línguas de fogo colocaram-se sobre todas as cabeças dos discípulos reunidos. Na verdade, a língua de fogo foi a luz daquela pleia de espírito conduzida pelo próprio Jesus, que prepara-os em espírito. Receber o Espírito Santo significa ser abraçado pela pleia de espírito que estaria sempre com eles, liderados por Jesus, para a tarefa hercúlea de divulgação do cristianismo naqueles primeiros momentos. Mas que coisa curiosa, emblemática e simbólica. Após o episódio do Pentecostes, mediúnico, cada discípulo sai falando e entendendo em diversos idiomas, naquele momento lá, com todos. Conversar em diversos idiomas
entender em diversos idiomas. Fraternidade, mais do que ser um evento comunicacional, de falar e entender, significa que Jesus também nos convida a entendermos os outros, quaisquer outros, independentemente da forma como eles falem, se apresentem, de onde eles vêm, fazermos o exercício da compreensão, porque todos estão contemplados no redil de nosso Senhor. Manifestar os dons do Cristo significa acolhermos-nos a todos, percebendo que há anfractuosidades, como diz Bezerra de Menezes, entre nós, diferença entre nós, mas o que nos une é mais forte, a nossa irmandade, a nossa fraternidade em Cristo Jesus, porque somos todos filhos de Deus. Jesus, nosso irmão maior, que nos leciona isso. O amor deve ser sempre maior do que aquilo que nos separa. Então, aceitarmos as nossas anfractuosidades, as nossas diferenças, as nossas imperfeições, não cobrar do outro aquilo que nem conseguimos ainda, e ao conseguirmos avançarmos sem cobrar nada de ninguém, porque temos muito a cobrar, a cobrar de nós mesmos, no sentido de que fazermos vai nos permitir aceitarmos cada vez mais, acolhermos sempre, tolerarmos para podermos avançar para um estágio acima da tolerância, que é o estágio da fraternidade, que aceita, que acolhe e que ama acima de tudo. Manifestar o dom do Cristo significa, em uma palavra, amar. O Gandhi dizia pra gente, fraternidade, que o caminho é o amor, é a paz. E eu queria dizer que eu aprendi, refletindo em Gandhi, que a paz é filho do amor e que, portanto, o caminho é o amor. Queria encerrar as nossas reflexões desse dia, lembrando-nos Francisco de Assis. Trabalhador lindo de Jesus, falamos dele já hoje, né? Que manifestou de maneira tão linda os dons do Cristo na Terra. Manifestou tanto que chegou a manifestar no corpo, né? Que as estigmatas, as marquinhas dos pregos na cruz se manifestaram nas mãos dele. De tanto que ele conseguiu encontrar ali uma conexão ímpar com Jesus. A nós, outros, isso seria impossível, porque chafurdamos ainda muito na lama de nós mesmos. Mas vamos aprender com os grandes beneméritos trabalhadores que o Cristo sempre manda seus emissários em todas as épocas a manifestarmos cada vez mais de nós as luzes que habitam em nós, os dons do Cristo que dormem em nós. Francisco de Assis nos lembra nesse processo que nos cabe, nos compete, que é a nossa obrigação evangelizarmos sempre, sempre. A melhor forma de manifestarmos, para encerrarmos as nossas reflexões de hoje, fraternidade, manifestarmos os dons do Cristo na Terra será sempre evangelizando. Mas atenção, como diz Francisco de Assis, lembrando-nos, dizia, evangelize sempre. Sempre, sempre, sempre. E veja um parênteses na fala de Francisco de Assis, André Luiz nos fala que uma semana de contato com o Evangelho já nos habilita a vivermos de acordo com o Evangelho. Veja a nossa responsabilidade, a nós que nos dizemos espíritas. Seja espírita, sempre o nome do seu nome. Congruência entre aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente vive, né? Francisco de Assis dizia, evangelize sempre, sempre. Mas atenção, se precisar, quando precisar, somente quando necessário, use as palavras. Portanto, evangelizar é viver. E da mesma forma, Emmanuel nos ensina aqui, manifestar os dons do Cristo em nós e por nós é viver. Viver uma vida com base evangélica. Não seria nunca uma vida de santidade, porque não temos condições, somos atrasados, mas uma vida de retidão, de caráter, de propósito, uma vida digna, bela, proba, bonita. Que seja assim. Que Jesus, o sublime emissário de Deus, de quem nos lembramos com tanto afeto, especialmente mais um mês de dezembro, meus amigos, nos ajude a seguirmos adiante, nesse propósito de um dia, lá na frente, manifestarmos de nós os dons que são dele. Que ele nos abrace e nos sustente de pé. Hoje, também amanhã e sempre. Feliz Natal para todos. Obrigada, pessoal, por um ano de companhia, por um ano em que podemos construir juntos belas e significativas reflexões. Grata.